E se a nossa igreja desaparecesse? Será que a cidade sentiria falta? Vou perguntar mais uma vez. E se de uma hora para outra a IPG deixasse de existir em Guarabira, será que a cidade sentiria falta? Essa pergunta ela deve ecoar em nossos corações, porque a fé cristã, meus queridos, ela não é uma chamada apenas para nos preparar para o céu, mas é um chamado também para a gente transformar o lugar que nós vivemos, para a gente ser relevante na cidade em que nós habitamos. Foi isso que homens como William Wilberforce, um inglês, e Martin Luther King, também não inglês, mas norte-americano, né? Esses homens compreenderam. Eles compreenderam que o evangelho, ele não pode ser apenas reservado à esfera privada das nossas vidas, mas ele tem que gerar impacto fora das nossas paredes. Ele tem que gerar impacto público, mostrando a cidade em que nós vivemos, os valores, trazendo sinais do reino que está por vir, aqui e agora. William Wilberforce, não sei se você já ouviu falar dele, mas eu já falei dele aqui, talvez uma ou duas vezes, porque ele realmente é uma grande referência. Esse homem parlamentar inglês do século XVIII, poderia viver a sua vida sem muitos problemas, mas ele, ao ser objeto da graça de Deus, ele que se tornou um grande amigo do John Newton, um ex-mercador de escravos, um ex-capitão de navio negreiro lá na Inglaterra. John Newton que compôs aquela famosa canção, Maravilhosa Graça. Não aquela Maravilhosa Graça que Davi canta muito, não aquela, é a outra, é aquela que tu cantou da outra vez, né? Cego estava, né? Então, é uma canção extremamente bela. E John Newton, ao encontrar William Wilberforce, ou William, ao encontrá-lo numa pregação, ele se torna pastor, o John Newton. William Wilberforce tem a sua vida mudada. Ele é impactado pela graça do Evangelho. E essa graça do Evangelho o transforma de tal maneira que ele já era deputado naquela época no parlamento inglês, um homem de posses, um homem extremamente rico. O Wilberforce chega para John Newton e diz: John Newton, eu quero deixar a política, porque eu quero servir ao Senhor, eu quero ajudar você aqui na igreja. E o John Newton diz: meu amigo, sirva ao Senhor onde você está. Não é à toa que Deus lhe colocou onde você está. E aí eu lembro daquilo que Esté ouviu, né? Ela estará aí por um motivo, você estará aí por um motivo. Então esse homem, certamente a gente nunca ouviu falar nas universidades, nem vai ouvir falar, mas este homem, William Wilberforce, passa a sua vida inteira, dezenas de anos, lutando contra o fim da escravidão na Inglaterra. E esse homem, perto de morrer, depois de 20 anos de luta, ele consegue. Não temos mais escravos por causa de William Wilberforce. Certamente um dia isso iria chegar. Mas esse homem impactou não só a Inglaterra, mas por causa desse impacto na Inglaterra, todo mundo vai ser impactado. De tal maneira que isso chega inclusive ao Brasil. Um homem chamado William Wilberforce, que poderia ter vivido uma vida de conforto, limitada ao seu prestígio político, mas não, tocado pelo amor de Cristo, ele entendeu que não poderia se calar diante da injustiça gritante da escravidão, que tratavam homens como animais, e enfrentando, tem um filme chamado Jornada pela Liberdade, que conta essa história dele, enfrentando interesses demasiados econômicos, quase chegando a morrer por atentados de morte, mas esse homem entendeu que a sua fé, como ele diz aí, uma frase que está na tela, está intimamente ligada ao bem-estar de uma sociedade. Outro homem, outro grande exemplo, é o Martin Luther King, o pastor batista. Esse homem vive na década de 60 nos Estados Unidos, onde havia uma segregação racial, onde brancos eram tratados de uma maneira diferente dos negros. Os brancos tinham seus privilégios, os negros não poderiam sentar, por exemplo, nos ônibus, se houvessem brancos ali, e chegasse um branco, os negros deveriam se levantar, por exemplo, sair e dar lugar a um branco. Escolas só para negros, enfim, uma segregação racial absurda. E esse pastor batista, por causa do impacto do evangelho na sua vida, que o transformou, ele diz: eu não posso concordar com isso. E ele faz protestos não com ódio, não com violência, mas com amor. Inclusive um grande pacifista. Ele
que diz que tinha um sonho, né? A grande frase dele, célebre, I have a dream. Eu tenho um sonho. Ele tem um sonho de igualdade e dignidade para todos. E o legado do Martin Luther King, o legado do William Wilberforce, nos lembra que o Shalom de Deus inclui reconciliação, inclui liberdade, inclui dignidade humana. O Luther King, ele chega a dizer, uma das célebres frases dele, o que me preocupa não é nem o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Esses homens tinham uma plena consciência, meus queridos, que o céu não é aqui. Esses homens desejavam um dia ir para o céu, viver na Nova Jerusalém celestial. Eles tinham entendimento que eles eram peregrinos neste mundo. Eles tinham entendimento que estavam aqui só de passagem. Mas isso não os impediu de viverem suas vidas de maneira relevante, de maneira a impactar o lugar que eles viviam. Esses homens que foram impactados pela graça do Evangelho, gerou neles essa graça, uma necessidade de servir ao mundo. De servir ao mundo demonstrando ao mundo o amor de Deus, pelo qual eles foram salvos. No caso do William, buscando o fim da escravidão, ou Luther King, na igualdade racial, eles queriam revelar para o mundo que diante de Deus, todo homem tem a mesma dignidade. Todo ser humano merece respeito por ser imagem e semelhança de Deus. O que esses homens entenderam foi aquilo que Deus ensinou ao seu povo no tempo do exílio na Babilônia. Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens, agora na leitura do profeta Jeremias. A nossa série de mensagens, a boa notícia, verdades sobre o Evangelho. Já falamos sobre o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, e hoje falaremos sobre o Evangelho que serve. Em Jeremias 29, do verso 4 ao verso 7, diz assim a palavra de Deus. Jeremias 29. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para que onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Senhor Deus, Pai, nós pedimos que o Senhor possa calar as vozes dos nossos corações nesse momento, que ele possa estar rendido a Ti, Senhor, a Tua palavra, que ela possa encontrar guarita no nosso coração, produzindo frutos para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda a colocar em prática aquilo que nós vamos ouvir da Tua boca essa noite. Me usa como instrumento em Tuas mãos, apesar de quem eu sou. Mas assim eu te peço e eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto que nós acabamos de ler foi uma carta escrita por Jeremias, a mandato de Deus, óbvio, para um povo que estava cativo na Babilônia. O povo havia sido levado para a Babilônia, para uma nação estrangeira por causa da sua desobediência. Deus havia disciplinado o seu povo. Então, Jeremias escreve essa carta para aquele povo que estava lá, exilado. E a pergunta que eu quero responder essa noite para os irmãos, trazendo esse contexto, é: como nós devemos viver no mundo depois que fomos transformados pelo Evangelho? Como devemos viver no mundo, como exilados que somos, depois que fomos transformados pelo Evangelho? E aí eu vou dar um spoiler: precisamos reconhecer a nossa dupla cidadania, precisamos entender o nosso papel de servir a cidade, e precisamos manter a esperança no lar celestial. Primeiro, devemos reconhecer a nossa dupla cidadania. Olha o que diz o verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Antes de tudo, meus queridos, nós precisamos admitir, reconhecer que todos nós somos exilados de alguma maneira. Parece óbvio, mas não é. E às vezes nós criamos tantas raízes aqui neste mundo, de tal maneira que nós esquecemos que o nosso verdadeiro lar não é aqui. Tem uma canção belíssima do Justus Henry Nelson,
que é um metodista que foi o primeiro a implantar ou plantar uma igreja evangélica na Amazônia. Inclusive, esse trabalho durou 45 anos lá para plantar a primeira igreja evangélica na Amazônia. O Justus Henry Nelson. Ele tem uma canção chamada Exilado. E o primeiro verso da canção diz assim: da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Veja, essa é uma consciência que todos nós devemos ter. Estamos longe da nossa pátria verdadeira, estamos longe do nosso lar real. Pedro também vai dizer isso na sua primeira carta, no verso 1, no capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Lá no capítulo 2, do verso 11, ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Nós não podemos negar essa realidade. Nós temos uma dupla cidadania. Nós somos cidadãos do reino de Deus, cidadãos dos céus, mas também possuímos uma cidadania terrena. Filipenses 3,20 vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Viver a vida cristã é viver sob essa tensão o tempo todo, de sermos do céu, mas morarmos aqui na terra. A grande questão é, como um cidadão dos céus, como um cidadão do reino, como uma pessoa impactada e transformada pela graça do Evangelho, deve viver como exilado neste mundo. E aí nós temos algumas possibilidades. A primeira, viver com um total desprezo por este mundo. Total desprezo pela cidade que nós vivemos. Se nós olharmos para algumas narrativas bíblicas, até parece que essa deve ser a nossa postura. Afinal de contas, é atribuído a Caim, o criador da cidade, o fundador da primeira cidade. Um homicida, né? Então, se foi um homicida que criou a cidade, então isso deve ser algo extremamente horrível. Quando nós olhamos para Babel, uma cidade, Babel começa a construir uma torre para alcançar o poder, o que mostra, de alguma maneira, uma certa animosidade, né? Ali a gente vê entre Deus e a cidade de Babel. Quando olhamos ainda em Gênesis, no capítulo 18, a partir do verso 16, nós podemos ver duas cidades imorais, né? Impenitentes, Sodoma e Gomorra, que um padrão de moral extremamente brutalizante. E nós vamos ver a relação de Deus com essas cidades com juízo. Com juízo. Quando vemos o Novo Testamento, nós olhamos para Roma, perversão, idolatria. Tanto que Romanos capítulo 1, Paulo já fala sobre essa perversão sexual de Roma, né? Quando Paulo chega em Atenas, ele se escandaliza pelo paganismo que havia lá. Há uma visão negativa sobre a filosofia, de alguma maneira, ateniense. Então, diante dessa visão que possivelmente a gente pode ter sobre a cidade, de algo como um lugar ruim, nós podemos fazer um movimento de retirada. Não é à toa que surgem na Idade Média muitos movimentos assim em relação às cidades. Os movimentos do deserto, os padres do deserto, que olham para a cidade e veem a cidade como um lugar que rouba a paz, um lugar de desassossego, né? Então eles procuram um lugar que favoreça a sua espiritualidade, que favoreça a contemplação. Então eles fogem da cidade. Eles procuram um lugar onde a sua espiritualidade deve ser melhor trabalhada. Nós não temos evangélicos fazendo isso hoje, embora já tenha nascido algumas ordens evangélicas por aí. Mas o nosso comportamento no nosso dia a dia talvez revele o nosso desprezo pela cidade. O nosso comportamento diário mostra isso. Aí você diz: afinal, eu não sou do mundo, afinal, eu não posso me envolver com as coisas do mundo, muito menos com pessoas do mundo. E assim a gente vive com total desprezo pelo que acontece com a nossa cidade. Se por um lado nós podemos agir com desprezo em relação a uma cidade, por outro nós podemos agir no outro extremo com assimilação. Nós podemos correr o risco de nos envolvermos tanto com a cidade, tanto com este mundo, nas demandas da cidade, que nós absorvemos os valores da cidade, absorvemos os valores do mundo, de uma maneira que não podemos mais distinguir que nós somos cidadãos dos céus também. Que as pessoas olharão para nós e não enxergarão em nós que nós temos dupla cidadania. Podemos parecer que somos apenas cidadãos da terra, por nos envolvermos tanto com as demandas deste mundo e da cidade, ao ponto de assimilarmos os seus valores, assimilarmos
infelizmente, os seus pecados. Mas será que alguém que foi transformado pelo Evangelho deve ter um destes comportamentos em relação à cidade? Antes de eu responder isso, eu gostaria de fazer uma observação que está ainda no verso 4. Veja só, pode passar despercebido para a gente, mas veja o que é que diz o verso 4 ainda. Deus diz assim, que eu deportei de Jerusalém para Babilônia. Quem deportou o povo de Jerusalém para a Babilônia? Pode responder, quem? Foi o rei, né? Nabucodonosor, que agiu fazendo isso. Mas veja, nosso Deus é soberano. Nada acontece na nossa vida, na história, que não seja a sua vontade. Claro que Deus não pode ser culpado pela maldade do coração do rei Nabucodonosor. A maldade está lá. O desejo de conquista, o desejo de violência, o desejo de poder está no coração de Nabuco. Não foi Deus que colocou esse desejo no coração do rei. Mas veja, Deus vai se utilizar da ganância do rei. Deus vai se utilizar da maldade do rei, da violência do rei para cumprir os seus planos. De alguma maneira, meus queridos, soberania de Deus e responsabilidade humana caminham juntos. É um mistério. Mas é assim que acontece. Deus está dizendo, foi eu quem coloquei vocês aí. Fui eu. Nós devemos ter consciência que nós vivemos no exílio, porque Deus nos colocou no exílio. Não há acaso. Se Deus colocou você, você poderia ter nascido em milhares de cidades pelo mundo. Davi poderia ter nascido na Itália, né? Podia. Eu podia ter nascido na Índia, mas nós nascemos no Brasil. Eu nasci em Solânia, Davi nasceu, foi lá em João Pessoa, mas estamos aqui. Estamos aqui em Guarabira. Não podemos ignorar essa realidade. Não há acaso. Foi Deus que nos colocou aqui. Muitos cristãos acham que ser cidadão do céu significa virar as costas para a cidade. Mas se esquecem que ser cidadão dos céus nos torna melhores cidadãos da terra. Vamos ver o conselho que Deus vai dar para o seu povo. Aquele povo que está vivendo na Babilônia, num lugar estrangeiro, como exilados, como peregrinos, como forasteiros. Primeiro, nós devemos viver no exílio, lembrando que somos também cidadãos dos céus. Segundo, o crente transformado pelo Evangelho deve viver no exílio, servindo a cidade. Olha o que diz o verso 5. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Por vezes a tradição cristã realmente desprezou muito a cidade, vendo nela ruídos de perdição, vendo nela lugares onde o pecado abunda-se. Mas, meus queridos, na Bíblia a gente vê o Deus da Bíblia enviando Jonas para Nínive, lugar de violência, de imoralidade. Nós vemos Deus aqui chamando Israel para servir na Babilônia. E no Novo Testamento fica claro para a gente que Cristo nos envia para o mundo. Deus está dizendo ao seu povo aqui, dizendo, viva a vida cotidiana da cidade. Viva uma vida produtiva, mesmo vivendo exilado, mesmo estando num lugar que não é seu. Ele está dizendo, crie raízes temporárias. Aceite a realidade que está posta diante de você. Você mora em Guarabira. Aceite isso. Deus poderia escrever essa carta para aquele povo, dizendo assim, se rebelem contra a Babilônia. Fujam para as montanhas. Resistam. Peguem armas. Poderia, mas Deus não fala isso. Ele diz, multipliquem. Isso tem uma razão de ser, essa carta e essas exortações de Deus, porque havia alguns falsos profetas que estavam proclamando lá que o cativeiro passaria rápido. Olha o que eles estavam falando aqui. Diz no verso 8, do 29 de Jeremias. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vocês, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Sempre haverá profetas, falsos profetas no exílio, meus queridos.
Aqueles que falarão aquilo que o povo deseja ouvir, não que eles precisam ouvir. Naquele contexto, havia profetas, e mais embaixo no texto vai se citar 2 deles, dizendo assim: fiquem tranquilos, vai passar logo, ignorem a cidade, ignorem os problemas da cidade, ignorem a situação política da cidade, ignorem o lugar que vocês estão, vocês não têm nada a ver com isso, porque em pouco tempo a gente vai voltar para casa. Aí Deus diz, através do profeta Jeremias, no verso 9, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei. São falsos profetas. E hoje temos muitas igrejas cheias de falsos profetas, que estão dizendo apenas aquilo que as pessoas querem ouvir, que estão pregando um Deus que não é o Deus da Bíblia, que estão falando de prosperidade, estão falando de que os filhos de Deus não devem ser cauda, mas sempre cabeça. Estão falando que os filhos de Deus não podem adoecer. Eles pregam um Deus bonzinho, um Deus que é paz e amor. Eles não falam de pecados, não falam de inferno. Eles pregam que toda forma de amor é válida. Meus queridos, eles são falsos profetas. São falsos profetas. E sempre enfrentaremos falsos profetas. Eles dizem: não se misturem com o mundo, não se envolvam com as coisas do mundo, você não tem nada a ver com isso, o que importa é o céu. Eles enxergam o mundo como sendo uma casa pegando fogo e a gente tem que correr. Deus diz: não vos escute, pois eu não vos enviei. O que Deus está dizendo para aquele povo é: multipliquem, criem raízes por aí, porque não serão 2 anos não, viu? Serão 70 anos. E nesse tempo, vocês não devem encolher, vocês não devem recuar. Diante dos inimigos, vocês devem frutificar, não se acovardar. Façam filhos. Mas, pastor, a gente vive em tempos difíceis, pastor. Já ouviu isso? Botar um filho no mundo desse, pastor. Meu querido, talvez o real motivo não seja esse quando você fala. Eu não quero julgar a sua motivação, mas possivelmente, no fundo, você vê filho como um obstáculo. Você vê filho como uma pedra na sua vida, principalmente a mulher, principalmente, né, que vai dificultar a sua carreira profissional. E aí você prefere ser pai de pet, mãe de pet, que não dá tanto trabalho assim. Talvez seja por causa de pensamentos assim, infelizmente, que a taxa de fertilidade no Brasil é uma das piores da América. A gente só perde para o Chile e o Uruguai. Veja só, em 1965, o Brasil tinha uma média de 6 filhos por mulher, em taxa de fertilidade, né? 6 filhos. Sabe qual é a taxa hoje? 1,7. E a projeção é que isso só vai piorar. O ideal seria que fosse pelo menos 2,3, para haver um equilíbrio na população. 1,7. Enquanto isso, na Europa, os muçulmanos estão se multiplicando como rato, como coelho. Os muçulmanos. E vão dominar só pelo número na Europa. A Europa cada vez mais velha, os muçulmanos cada vez mais jovens, multiplicando. E a gente aqui, não, mas são tempos difíceis. Especialistas dizem que um dos motivos para isso, meus queridos, é a maior participação da mulher no mercado de trabalho. Mas muitos continuam usando a desculpa. São tempos difíceis, pastor. Imagina viver na Babilônia, mulher. Imagina viver num país onde você ali é cativo, embora você tenha uma certa liberdade, mas você não está num lugar que é seu. Então, na lógica, Deus deveria dizer: olhem, não se multipliquem, olhem, não tenham tantos filhos aí, porque, né, vocês sabem, vocês não estão na casa de vocês. Imagine durante a igreja perseguida. Imagine agora, enquanto nós estamos aqui publicamente, tranquilamente professando a fé, muitos lugares do mundo aí, mulheres não podem fazer isso, com medo de serem mortas por serem cristãs, e mesmo assim elas têm filhos. Não é a melhor desculpa que você poderia dar. Deus diz: multipliquem, gerem filhos. Podemos aplicar isso de uma forma espiritual também. A igreja também deve gerar filhos espirituais, multiplicar na cidade, claro que sim, óbvio que sim, embora o texto aqui esteja falando diretamente para a procriação mesmo. Jovens, você pode ser uma resposta de oração para a sua cidade, jovem. A cidade precisa de cristãos professores. Geralmente eles dizem assim, professores cristãos, né? Mas eu entendo que a nossa primeira identidade é ser cristão e não ser professor.
Eu prefiro a ideia de cristãos professores, cristãos médicos, cristãos artistas, cristãos políticos. A cidade precisa de pessoas que têm os valores do reino e não negam-os e lutam por eles. Veja que Deus vai muito mais além do que simplesmente se conformem. Ele diz no verso 7, procurai o shalom da cidade. Procurai a prosperidade da cidade, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor. Porque na prosperidade da cidade, porque na paz da cidade, você também terá prosperidade, você também terá paz. O seu povo não poderia fazer de conta que não tinha nada a ver com a Babilônia, que não tinha nada a ver com o lugar que eles moravam. Óbvio que Deus não está dizendo para que eles assimilem aquela cultura. Deus não está dizendo para que eles se confabulem e sejam de acordo com o pecado daquele povo, não. Até porque a assimilação é uma mentira, é uma rendição, é negar a Cristo, é aceitar o espírito desse mundo. Não é isso que Deus está mandando dizer. Nós sabemos que nós não podemos nos amoldar a este mundo. Por outro lado, meus queridos, nós não podemos viver alienados do mundo, alienados da cidade. Não podemos fingir que não vivemos aqui. Deus nos colocou na cidade que moramos para simplesmente acharmos ou vivermos como se não morássemos nela. Não podemos ignorar os problemas da cidade, porque alienação é covardia, é egoísmo, é pensar em si mesmo, é estar ligado só no céu, esquecendo que você está pisando na terra. Deus diz, procurai o shalom da cidade, procurai a paz, a prosperidade da cidade, onde Ele vos colocou, porque se a cidade for bem, nós iremos bem. Não é querer aqui dominar a cidade e que a cidade se transforme numa grande igreja presbiteriana. Essa não é a ideia. Essa não é uma conquista política ou de dominação da igreja. Não é essa a ideia do texto. Não veja também a cidade como um lugar apenas onde você ganha seu dinheiro, onde você apenas sobrevive dela. Não trate a cidade como se você fosse um grande parasita que está nela apenas sugando, tirando dela. Procurar a prosperidade da cidade, meus queridos, é empreender nela, é gerar empregos nela, de preferência nela, porque foi aqui que Deus lhe colocou, é gerar renda para as pessoas daqui, é ganhar o seu salário aqui, mas gastar aqui, na medida do possível. Claro, não estou dizendo que você não vá de vez em quando, tá, uma viagem, comprar lá fora, mas de preferência, compre aqui. Veja que isso são coisas pequenas e práticas que de alguma maneira ajudam a cidade. Porque se eu ganho o meu dinheiro aqui e consumo todas as minhas coisas só em Solânea, eu estou sendo injusto com Guarabira. Totalmente injusto. Não é verdade? Então, trabalhar para a prosperidade, para o shalom da cidade, é de alguma maneira também investir o seu dinheiro nela. Mesmo que às vezes a gente vai comprar um pouquinho mais caro. Procurar o shalom da cidade é se envolver com os problemas dela. A gente não pode fazer de conta, meus queridos, que nós não temos nada a ver, e eu estou falando como igreja também. Nós não podemos saber que existem pessoas que vivem com dificuldades de alimentar-se, sabermos disso e não fazermos nada, graças a Deus que estamos fazendo. Nós não podemos ter um presídio na esquina e achar de conta que não tem nada na esquina. Graças a Deus que também temos ações no presídio, doamos pães mensalmente, fazemos visita mensalmente. Não podemos achar que é normal a gente, ao ir no banheiro da igreja, passar por cima do cara que está dormindo e achar que não tem nada a ver com a gente. Não tem nada com isso. O cara dormindo na marquise da igreja. Não podemos reclamar, meus queridos, da péssima música dos nossos tempos, se a gente não faz nada. Não podemos reclamar que as universidades estão dominadas por ideologia diabólica da esquerda e não fazer nada. Não podemos reclamar dos políticos não fazer nada. Nós precisamos nos envolver com a política, sim. Porque a política só é o que é, porque ela é formada por maioria de pessoas que não querem o bem da cidade, mas o bem para si mesmo. Que não tem como valores, os valores do reino de Deus, mas os seus próprios valores. Aqueles que não gostam de política, meus queridos, são dominados por aqueles que gostam. Precisamos nos envolver com a arte, meus queridos. Precisamos produzir boas músicas que reflitam os valores do reino. E eu não estou falando de compor hino para cantar na igreja, não.
Porque se um escritor de livros se converte aqui, a gente não obriga ele a escrever só livro evangélico a partir de então. Se um professor se converte aqui, a gente não obriga ele agora só a ensinar na EBD, não. Na escola bíblica, não. É produzir arte para a glória de Deus, que de alguma maneira reflita os valores do reino. Precisamos ser boca profética também, denunciando as injustiças da cidade, dialogando com o poder público para resolvê-las. Mas também devemos fazer a nossa parte quando estiver ao nosso alcance. Como cidadãos, devemos nos envolver, meus queridos, com associações de bairros, com os conselhos da cidade, porque se a cidade for bem, nós iremos bem. Se a cidade for próspera, for mais segura, for mais justa, será bom para todo mundo. Devemos fazer tudo isso sem adotar a cultura da cidade, sem perder a nossa identidade como cidadão dos céus. Deus manda, no mesmo texto, orai pela cidade. Olha que maravilha, orai pela cidade. Sirva a cidade, mas também ore por ela, interceda pela cidade. A igreja é chamada a orar pela cidade, pelas autoridades da cidade, pelas autoridades constituídas. Oremos e trabalhemos, expressando o amor de Deus a essa cidade, servindo, orando e anunciando, claro, anunciando também o evangelho, mas o texto não fala especificamente sobre isso. Serviço e a evangelização andam juntos. Nós reclamamos muito da cidade, mas oramos pouco por ela. Nós reclamamos muitos problemas da cidade, mas nos envolvemos pouco com eles. O desafio, meus queridos, é deixar de ser consumidor da cidade e nos tornar servidores da cidade. Mas pastor, eu já estou tão doente que eu nem consigo sair de casa. Então ore, minha irmã. Então ore. Você já está fazendo muita coisa também orando. Terceiro, por fim, o crente transformado, ele deve lembrar que ele é cidadão de 2 reinos. O crente transformado pelo evangelho, ele deve servir a cidade. E o crente transformado pelo evangelho, ele deve viver de mala pronta. Jeremias, no capítulo 29, a partir do verso 10, ele diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. No meio do exílio, Deus faz promessas boas. Esse é o modo que Deus age. Desde a expulsão do jardim do Éden, nós vivemos exilados, longe do nosso lar. E veja que perdemos a comunhão com Deus, fomos afastados da comunhão com Deus, da presença de Deus, mas em meio às sentenças dadas por Deus no jardim, Ele traz uma mensagem ou uma promessa. Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus dá uma promessa, um dia virá o descendente da mulher, e esse descendente da mulher, ele vai destruir todo o poder do mal, ele vai restabelecer todas as coisas. Então daquele dia em diante, todos viviam com essa expectativa, a expectativa da realização dessa promessa. Eles continuam, todo ser humano, todo o povo de Deus, continuou vivendo então, desde o Éden, fora do seu lar, exilados na terra, mas sempre lembrando, ansiando pela realização da promessa. A igreja, meus queridos, como diz Tim Keller, a igreja, ela vive sempre nessa tensão de ser estrangeiros residentes. Eu gosto muito da tradução que ele dá para aquela palavra que Pedro usa, como nós lemos aqui no capítulo 2. Ele fala que, na verdade, essa palavra, ela significa a ideia de um estrangeiro residente. Não é a ideia de um turista que vai, passa um pouquinho de tempo e vai embora, mas também não é a ideia de um nativo que está ali. É a ideia de alguém que não é daquele país, mas está morando ali, entende? É um estrangeiro residente. Essa é a melhor tradução, é o melhor significado da palavra, a ideia de estrangeiros residentes, que não está simplesmente de passagem, mas não é um nativo. Como estrangeiros residentes que somos, devemos viver com os pés na terra e a cabeça no céu. Devemos lembrar, meus queridos, todos os dias que aqui não é o nosso verdadeiro lar. E nada, absolutamente nada neste mundo deve nos fazer esquecer essa verdade. Nenhuma tribulação, nenhum sofrimento, mas também nenhuma alegria e satisfação. Porque às vezes as alegrias e satisfações também podem nos inebriar.
e nos fazer esquecer que a gente vive num lugar que não é o nosso, que a gente vive no exílio. Nenhuma alegria desse mundo deve nos fazer esquecer que uma alegria maior nós teremos quando o exílio acabar. Jonathan Edwards uma vez disse: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Peça isso a Deus todos os dias. Deus, grave a eternidade nos meus olhos, de tal forma que eu possa enxergar tudo aos olhos da eternidade. Eu possa enxergar absolutamente todas as coisas com os olhos da eternidade. Tudo aqui, meus queridos, é por enquanto. Tudo aqui, meus queridos, é passageiro. Deus cumprirá as suas promessas. Onde está a Babilônia, Davi? Acabou-se. Davi, ela deixa para tu subir, viu? Onde está a Babilônia? Onde está? Deus prometeu que destruiria a Babilônia. Deus prometeu que libertaria o seu povo e cumpriu. Deus prometeu que o mal um dia seria destruído, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E perdoem-me, católicos, não foi Maria que esmagou, foi Cristo, era o descendente da mulher. Deus prometeu que um dia o nosso exílio passaria. Abraão peregrinou numa terra que seria sua por herança. Olha que coisa interessante, assim como a gente um dia, a nossa peregrinação acabará aqui. Esse exílio um dia chegará ao fim, lá em Apocalipse 21 e 22, quando os planos criadores e redentores de Deus serem conquistados totalmente. O resultado é que uma cidade descerá dos céus com muros e portões e ruas, a nova Jerusalém. Veja, começa com um jardim e termina numa cidade. Moraremos um dia numa cidade, a nova Jerusalém. A canção do nosso querido irmão, o pastor, o exilado, ela continua, e ele diz: passarinhos, belas flores, querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar, meu coração está com pressa, eu quero já voar, meus pecados foram muitos, muito culpado sou, porém, seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir, qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir, é fiel, sua vinda é certa, quando? Eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Não deixe que os passarinhos, que as belas flores deste mundo te façam esquecer do seu verdadeiro lar. As coisas boas dessa terra não podem nos prender a este exílio. Tudo que nós construímos aqui, nós não devemos permitir que eles, toda a nossa construção, todas as raízes que criamos aqui, nós não podemos permitir que elas roubem a nossa esperança. Não podemos deixar que elas nos prenda aqui. Mas também não deixe o mal te abater. Não permita que o mal tire de você a certeza de que um dia isso vai passar. Porque tudo aqui é por enquanto. Um dia nós estaremos face a face com o nosso Salvador, com o descendente da mulher que já veio, que já esmagou a cabeça de Satanás, que já destruiu o poder do mal. Suas promessas se cumprirão. O cristão, ele planta pomares na Babilônia, mas ele nunca esquece que sua morada final é a nova Jerusalém. Não esqueçamos, meus queridos, nós somos peregrinos, estrangeiros, residentes aqui nesse mundo, o que não nos isenta de maneira alguma das nossas responsabilidades para com o lugar que Deus nos colocou. Procuremos o shalom da cidade. Adolescentes, você pode procurar o shalom da sua escola. Basta não participar dos bullies contra os seus colegas. Basta tratar todos os seus colegas com dignidade. Basta ser honesto nas provas. Nas redes sociais, procure o shalom nas redes sociais. Poste conteúdos que edifiquem. Não entre em discussões que não vão levar a lugar nenhum. Defenda a justiça. Seja um porto seguro para os seus amigos, em vez de espalhar fofocas e criar barreiras. Nas universidades, é possível buscar sim o shalom, mesmo em meio às ideologias conflitantes, sendo um aluno que não se rende a elas, buscando a verdade, respeitando todas as pessoas, defendendo a dignidade humana, mas sem abrir mão da verdade. No trabalho, que é um dos principais campos de missão da nossa vida, afinal de contas passamos metade do nosso dia no trabalho. Você pode sim procurar o shalom da sua empresa, sendo um profissional íntegro,
que não aceita suborno, que não rouba a hora do seu patrão quando ele não está vendo, tratando todos os colegas com respeito. Se você é líder, lidere com humildade. Não se negue, meus queridos, a multiplicar a sua família. Não vá com essa desculpinha que são tempos difíceis. Isso é pecaminoso. Essa não é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida. Nós precisamos sim nos envolver com as discussões públicas da nossa cidade. Paremos de reclamar e se coloquemos como solução aquilo que estiver ao nosso alcance. Oremos por nossas cidades. William Wilberforce e o Martin Luther King, ele nos faz lembrar que o cristão, ele não foi chamado para viver isolado. Ele não foi chamado para criar uma sociedade alternativa e morar nas montanhas. Ele não foi chamado para viver indiferente com a injustiça da cidade. Ambos entenderam que a fé verdadeira, ela deve se traduzir em ações concretas. Lutar contra correntes visíveis e invisíveis, contra os muros do ódio e do preconceito, no caso deles. Eles buscaram sim o shalom da cidade, foram muito mais além, buscaram o shalom do país. Talvez não precisamos ir tão longe. Eles fizeram isso porque eles sabiam que o Evangelho, que é uma boa notícia, que transforma o coração das pessoas, mas também deve transformar a realidade das pessoas, a realidade social das pessoas. Existe um detalhe muito mais profundo aqui, é que embora a gente se esforce pelo shalom da cidade, pela prosperidade da cidade, pela justiça social da cidade, meus queridos, nós não teremos nunca um lugar onde habitará a justiça e paz plenamente. Não alcançaremos jamais, mas isso não nos impede de buscá-lo. Mas esse esforço humano de justiça e paz aponta para alguém muito maior, porque o verdadeiro shalom só é encontrado em Jesus Cristo. A verdadeira paz só é encontrada no príncipe da paz, que não nos chama apenas a buscar o bem da cidade onde vivemos, mas ele veio trazer reconciliação entre nós e Deus, entre os homens pecadores e Deus, entre povos divididos, entre corações feridos e Deus. E foi na cruz, meus queridos, que o nosso Deus, Deus homem, conquistou o shalom perfeito entre nós e Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Na cruz Cristo nos reconciliou com Deus. Na cruz a paz entre nós. Por causa da cruz há uma promessa de uma nova criação, onde sim nela, na nova criação, na nova Jerusalém, habitará justiça e paz para sempre. Desconfie de qualquer homem, de qualquer ideologia que diga que é possível encontrar justiça e paz neste mundo. Desconfie logo, porque isso não é capaz. Por isso, quando nós buscamos o shalom da nossa cidade, orando por ela, servindo ao próximo, agindo com justiça, nós de alguma maneira, nós estamos antecipando, nós estamos testemunhando daquilo que Cristo já começou e um dia se cumprirá. Estamos apontando, quando nós damos uma cesta básica a um faminto, nós estamos dizendo, um dia a sua fome será saciada plenamente. Um dia você poderá habitar num lugar onde não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá mais injustiça. Mas enquanto esse dia não chegar, conte comigo para aliviar a sua fome aqui. Assim como Wilberforce, Luther King, eles foram relevantes no seu tempo, nós também somos chamados aqui e agora a ser instrumentos do shalom de Deus em nossa família, na nossa igreja, na escola, na universidade, no trabalho e na cidade que Deus nos colocou. Mas sem jamais esquecer que um dia tudo isso passará, meus queridos, e o nosso verdadeiro lar descerá dos céus, e aí sim nós poderemos habitar num lugar onde haverá paz e justiça eternamente. Que Deus nos ajude a vivermos aqui com os pés na terra, mas com a cabeça lá no céu. Ficamos de pé, vamos aproveitar e cantar essa belíssima canção, Exilado. Cante, reflita na letra dela e coloque isso no seu coração e peça a Deus aquilo que o John Edwards pediu: Senhor, coloca a eternidade nos meus olhos. Coloca a eternidade nos meus olhos.
da pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Passarinhos, belas flores querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços eu fugir. Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo seu lar. A última estrofe. Sua vinda guardo eu cantando, meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Senhor Deus, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a lembrar que estamos aqui só de passagem. Somos peregrinos, estrangeiros, residentes. Nos ajuda a viver aqui com os pés na terra, mas a cabeça no céu.
Nos ajuda a não nos misturarmos com este mundo a tal ponto que as pessoas não nos identifiquem como cidadãos dos céus. Mas nos ajuda também, Senhor, a nos envolvermos com este mundo de maneira que sejamos bênção para ele, resposta para a cidade, que possamos servir a esta cidade em suas demandas, servir a nossa família, servir a nossa escola, a nossa universidade, no nosso trabalho, na nossa igreja, procurando o shalom, onde qualquer lugar que estejamos, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a lembrar que não somos daqui, mas estamos aqui porque o Senhor nos colocou, Senhor. Nos ajuda a olhar todas as coisas com o olhar da eternidade, ó Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, esse é o nosso desejo. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre.